Nessa unidade, vamos explorar os aspectos-chave que um designer deve considerar para garantir uma importação bem-sucedida no GeneXus. Vamos mencionar algumas estratégias e abordagens essenciais para maximizar a efetividade do design e facilitar sua integração. Vamos começar pelas variantes. Por que é importante criar e utilizar variantes dos nossos componentes? As variantes permitem gerenciar diferentes estados de um componente, como ver, ativo e desabilitado nos botões, ou tamanhos como pequeno, médio e grande nos cards, entre outras opções. Essas variantes são configuradas dentro de um mesmo componente no Figma, o que melhora a organização e facilita a seleção da variante desejada na instância do componente. É importante destacar que, embora as variantes permitam definir múltiplas configurações de um componente no Figma, no GeneXus elas são consideradas componentes distintos. No entanto, recomenda-se utilizar variantes como uma boa prática, já que isso não só organiza o arquivo de design, mas também facilita a compreensão da funcionalidade de cada estado por parte dos desenvolvedores. Vale mencionar que a importação de cada variante como estado no GeneXus não é feita de forma automática. Dependendo do caso, elas serão importadas como componentes independentes que o desenvolvedor deverá identificar manualmente ao longo da aplicação. Vamos explicar isso através de alguns exemplos. No caso dos botões, como mencionamos anteriormente, podemos definir os diversos estados que cada botão pode ter e suas diferentes instâncias, assim como a hierarquia existente entre eles. Dessa forma, podemos criar uma coleção completa de todos os botões e seus respectivos estados que estão presentes no design do aplicativo. No GeneXus, cada uma dessas variantes será traduzida em um controle botão diferente. O nome que atribuirmos a cada variante dará ao desenvolvedor a informação sobre o estado ou estilo que ela representa. Há duas considerações fundamentais que devemos levar em conta. Primeiro, cada variante deve estar corretamente nomeada. Por padrão, o Figma nomeia as variantes da seguinte maneira: Propriedade 1. Mesmo nome do frame em que o componente se encontra. Se deixarmos esses nomes padrão, a importação dos objetos de botão ficará confusa e difícil de manter no GeneXus. É crucial definir cada variante de forma semântica clara e exclusiva. Por exemplo, poderíamos definir uma propriedade state e especificar o estado de cada variante, como state default, state over e state disabled. Em segundo lugar, como estamos trabalhando com botões, é importante seguir a convenção correspondente para que o GeneXus os interprete corretamente. Neste caso, devemos utilizar a convenção button como prefixo no nome da camada. Vamos continuar com o exemplo dos ícones. Neste caso, podemos criar uma coleção completa de ícones através das variantes, o que vai nos permitir trocar rapidamente entre eles, conforme nossas necessidades. Para garantir uma importação eficaz, devemos seguir 4 recomendações. Primeiro, é fundamental que todos os ícones tenham o mesmo tamanho e estilo. Isso garante a consistência visual e evita distorções ao usá-los nas instâncias do componente. Segundo, devemos considerar todas as cores em que vamos utilizar cada ícone. Isso já explicamos com mais detalhes no módulo de visão geral. É importante expressar todas as cores como variantes e evitar alterações diretamente nas instâncias do componente. Terceiro, é imprescindível marcar todos os ícones para exportação em pelo menos 3 densidades. E se o projeto for web, adicione uma extensão SVG. Por fim, assim como no caso anterior, é crucial renomear cada variante corretamente para facilitar sua identificação e uso no desenvolvimento. Cada uma dessas variantes será traduzida em um objeto imagem diferente no GeneXus. E mais uma vez, o nome que atribuirmos a cada variante dará ao desenvolvedor a informação sobre o estado ou estilo que ela representa. Por fim, vamos analisar o exemplo do card. Neste caso, usaremos tamanhos diferentes para cada card, levando em conta que cada um foi projetado para um dispositivo específico, como mobile, tablet e desktop.
Essa abordagem não só permite manter uma aparência uniforme, mas também facilita a escolha da variante adequada, de acordo com o dispositivo. É fundamental ser preciso ao nomear as propriedades e estados de cada variante. Neste caso, as chamamos de small, medium e large. Mas também poderíamos optar por usar os nomes dos dispositivos para maior clareza. É interessante que esses nomes sejam discutidos com o desenvolvedor do projeto para que haja um maior alinhamento. Neste caso, o GeneXus interpretará cada uma dessas variantes como um objeto extenso. Como recomendação extra, em todos esses casos, é fundamental utilizar frames em vez de grupos do Figma. A principal razão para essa recomendação é que os frames permitem uma melhor organização e controle sobre os elementos dentro deles, facilitando a gestão da disposição e do comportamento dos componentes que serão importados no GeneXus. Os grupos são mais limitados em sua funcionalidade e não permitem a mesma flexibilidade que os frames. Vamos usar grupos em casos excepcionais, como quando temos uma ilustração complexa dentro do nosso design que precisa ser exportada como uma imagem. Nesse caso, agrupar os elementos da ilustração pode facilitar seu manuseio e exportação. Em resumo, utilizar variantes no Figma é uma boa prática que melhora a organização do design e facilita sua integração no GeneXus. Implementá-las corretamente ajuda a criar um sistema de design mais eficiente e gerenciável, o que se traduz em um desenvolvimento mais sustentável e eficaz. Vamos passar para a próxima boa prática recomendada, a renomeação semântica das camadas. Assim como mencionamos no caso das variantes, nomear as camadas de forma semântica no Figma é crucial para que o GeneXus possa interpretar corretamente cada elemento e sua função no aplicativo. Um bom sistema de nomenclatura permite que tanto designers quanto desenvolvedores compreendam rapidamente a intenção por trás de cada camada, o que facilita a colaboração e reduz os erros durante o processo de importação. Quando falamos de nomeação semântica, nos referimos a descrever a função de cada camada da forma mais clara possível para sua correta interpretação. É imprescindível que tanto a nomenclatura quanto a forma de escrever o nome de cada camada, mais uma vez, sejam discutidas com o desenvolvedor para manter uma estrutura coerente ao longo do arquivo, o que impactará em um desenvolvimento mais organizado. Vamos ver algumas recomendações para a nomeação das camadas. Evite nomes padrão nas camadas, por exemplo, retângulo 789. Utilize nomes semânticos, sendo os mais descritivos possível. Não use emojis. Evite combinações inconsistentes de maiúsculas e minúsculas. Use caracteres alfanuméricos para os nomes das camadas, sempre começando com uma letra e eliminando qualquer espaço em branco no início ou no final do nome da camada. Mantenha os nomes das camadas concisos, mas significativos, com um comprimento máximo de 128 caracteres. Já nos deparamos muitas vezes com arquivos que têm camadas de texto onde, por exemplo, usam lorem ipsum e o nome da camada acaba sendo todo o parágrafo que acabaram de copiar. Evite nomes duplicados, tanto em frames quanto em componentes. E por fim, é importante lembrar que, em caso de nomes duplicados, o GeneXus vai adicionar automaticamente sufixos numéricos, por exemplo, botão, botão 1, botão 2, etc., comprometendo assim a manutenção da aplicação. Agora vamos ver um exemplo de como abordar a nomeação semântica a partir de um componente e suas instâncias. Por exemplo, se temos um componente chamado ButtonPrimary, ao instanciá-lo, seu nome deve indicar a função que está desempenhando. Neste caso, ButtonLogin. Como conclusão, podemos dizer que, trabalhando dessa forma, conseguimos um arquivo organizado com nomes reconhecíveis e consistentes, que serão de grande utilidade para manter a clareza da nossa base de conhecimento no GeneXus e fornecer informações essenciais ao desenvolvedor. Mais adiante, quando abordarmos os módulos específicos de ajustes, veremos que a pessoa que desempenhar o papel de integrador deverá adicionar convenções específicas para o GeneXus, como prefixos nessas camadas que já renomeamos. Algumas dessas convenções mencionamos no módulo anterior de introdução e vamos aprofundá-las nos próximos módulos.
A próxima boa prática a ser abordada é projetar de forma responsiva. O design responsivo garante que as interfaces se adaptem a diferentes tamanhos de tela. Da mesma forma que vimos ao longo do módulo 1, essas propriedades também se traduzem no GeneXus e impactam diretamente no desenvolvimento. Portanto, é essencial que projetemos considerando as variações de tela. Suponhamos que estamos projetando um aplicativo desktop. Não podemos prever as medidas exatas de cada uma das telas que visualizarão nosso aplicativo no futuro. Para antecipar isso, podemos definir qual será o comportamento de cada um dos elementos na tela e decidir o que quero que aconteça com cada um desses elementos em cada caso. Vamos ver um exemplo. Aqui podemos observar uma tela do nosso aplicativo. Se aumentarmos a largura da tela, percebemos que os elementos não foram modificados, mas sim se movem para a esquerda, o que indica que eles estão fixados a um dos lados. Em contraste, se diminuirmos o tamanho do frame, a tela é cortada. Ao ajustar corretamente as propriedades responsivas, se aumentarmos ou diminuirmos o tamanho do frame, os elementos se ajustam adequadamente para preencher o novo espaço. É importante esclarecer que esses ajustes só são eficazes se as variações de tamanho das telas forem mínimas. Não podemos esperar que o mesmo design se adapte de um tamanho desktop para o mobile. Mais adiante, no módulo de ajustes, vamos examinar em detalhe essas propriedades, que são fundamentais para realizar uma importação eficiente. Em resumo, projetar de forma responsiva não é apenas uma prática essencial no design, pois nos permite prever o comportamento dos elementos e garantir que eles se adaptem a uma ampla variedade de telas, mas também é fundamental para impactar o desenvolvimento ao importar nossos arquivos para o GeneXus. Ao longo desta unidade, abordamos uma série de boas práticas fundamentais para o design e desenvolvimento de aplicações no GeneXus. Ao aplicá-las, não só melhoramos a qualidade dos nossos arquivos, como também otimizamos o fluxo de trabalho e a manutenção a longo prazo. Na próxima unidade, vamos comentar brevemente algumas limitações de design que encontramos com frequência.